Olá, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica. Eu me chamo Jamaica Kelly, sou professora de Geografia e a nossa aula hoje tem como tema comunidades tradicionais e os conflitos pela posse da terra. Bem, eu quero lembrar vocês que essa aula, pessoal, é da segunda série, primeiro bimestre. E aí, vamos dar início à nossa aula? Bom, a nossa aula hoje ela vai trabalhar basicamente imagens, então eu trouxe pequenas frases só para a gente enfatizar e dar um registro do que estamos falando, mas a imagem vai falar por si só e eu acredito que vai ficar de fácil compreensão para vocês. Pessoal, quando falamos aí de comunidades tradicionais, nós estamos falando aí de pessoas, de um grupo de pessoas que tem como característico o quê? Vejam só aqui o nosso texto. São pessoas que vivem em lugares muito importantes para eles. Porque lá, essas pessoas, elas podem manter aí suas tradições, suas crenças, seus costumes e também o seu modo de ganhar vida. E um exemplo bem claro que eu trouxe aqui na imagem que vocês estão observando aqui é justamente a imagem que mostra uma comunidade ribeirinha. Então, quando falamos em comunidades tradicionais, a gente está falando justamente dessas pessoas que utilizam ali de um local e nesse local eles conseguem aí manter as suas tradições, os seus costumes e até mesmo tirar desse local as suas provisões, ou seja, ganhar vida, tirar dali o seu sustento. Então, a imagem mostra, por exemplo, aqui nós temos uma família, vejam só, a gente tem uma família, a gente tem um povo vivendo nessa região, esse povo aí depende, por exemplo, basicamente daquilo que a natureza lhes oferece. É claro que entre os povos hoje, as comunidades tradicionais, existe muito aí aquela cultura das pessoas irem na cidade e ali na cidade eles também retiram dali o que eles precisam para se manter. Mas quando falamos de comunidades tradicionais, a gente está falando justamente de pessoas onde esses lugares eles são bastante importantes aí para eles e ali eles podem manter os seus costumes, suas tradições e principalmente manter o seu modo de vida. Então, ficou entendido o que são comunidades tradicionais? A imagem, ela representa muito bem isso. Então, acredito que ficou bem claro trazer esse exemplo aí das comunidades tradicionais para vocês. Ainda falando sobre as comunidades tradicionais, a gente tem aqui uma outra representação. Pessoal, quando falamos dessas pessoas que vivem nessas regiões, a gente precisa entender uma coisa. Vejam só, eles sabem eles sabem aí muitas coisas sobre a natureza e usam esses conhecimentos de forma inteligente e sustentável. Eu vou até destacar essas duas palavras, tá? Eles usam esse conhecimento de forma inteligente e sustentável. Então, para essas pessoas, o importante é manter a floresta de pé, porque é da floresta que eles retiram ali, basicamente, o seu sustento. Ainda falando também dessas comunidades tradicionais, esses povos, eles são reconhecidos pelo governo federal, que tem aí o dever de proteger os seus direitos, e isso tudo está pautado dentro da Constituição brasileira. A imagem ela é bem representativa. A gente consegue observar aqui uma espécie de tecelagem. Então, é bem interessante, pessoal, que basicamente o que essas pessoas desenvolvem, eles retiram dali, eles retiram da natureza e eles vão utilizando esses conhecimentos de forma inteligente e sustentável. E essa tradição, esses costumes, eles vão passando aí de pais para filhos e se mantendo mesmo com todo o processo que temos vivido a partir da globalização. Bem, ainda sobre esses povos, vejam só, os povos e comunidades tradicionais brasileiras são fundamentais para a diversidade cultural. Como assim, professora? Por que esses povos são importantes para a diversidade cultural? Não só para a diversidade cultural, mas também a diversidade ambiental do país. Porque, como eu estava explicando anteriormente, para essas populações é importante manter
a floresta de pé. É importante manter a natureza, porque é da natureza que eles retiram ali grande parte do seu sustento e também é a partir da natureza que eles podem manter os seus costumes, conforme a gente viu anteriormente, uma pessoa fazendo ali a tecelagem a partir do que a natureza lhes oferece. Então, porém, o que acontece hoje? O que tem acontecido com essas comunidades tradicionais? A gente percebe, ao longo do estudo sobre esses povos, que eles enfrentam hoje diversos problemas. Que são o quê? Esses são problemas ligados principalmente à posse da terra, conforme é o tema da nossa aula, comunidades tradicionais e os conflitos pela posse da terra. Porque a posse da terra hoje, para essas pessoas, para esses grupos aí, essa posse da terra ela está ameaçada. E a gente vai entender ao longo da aula por que essas terras elas estão ameaçadas. Eu quero continuar a leitura aqui com vocês, na imagem, onde diz o seguinte, ó, enfrentam diversos problemas que colocam em risco sua existência, cultura e também os seus direitos. Essa frase, inclusive, ela está bem destacada aqui na imagem para vocês entenderem o perigo que essas comunidades estão passando hoje e a ameaça dessas comunidades a partir do processo aí, a partir desse desenvolvimento que a gente tem visto no Brasil. Então, 2 desses problemas são... Eu trouxe aqui 2 problemas. É claro que essas comunidades tradicionais enfrentam muitas outras questões, que é importante a gente até tentar compreender e estudar, só que eu trouxe aqui apenas 2, que é justamente o garimpo ilegal e o conflito com o setor agropecuário. Então, é basicamente isso que nós vamos estar discutindo a partir de agora. Bem, quando falamos aí do garimpo, para quem não sabe, pessoal, o garimpo ilegal é justamente aquela forma de extrair minérios da natureza, só que o próprio nome já diz, ou seja, muitas dessas empresas, muitos desses grupos, eles acabam fazendo isso de forma ilegal, porque não vão ter, por exemplo, um estudo ambiental, não vai ter um registro ali desse garimpo dentro daquela área, não vai ser, por exemplo, aceito aí pelas leis ambientais. Então, é algo que é feito de forma ilegal. E o garimpo ilegal hoje é uma grande ameaça para essas comunidades tradicionais. Eu trouxe aqui uma imagem e eu quero que vocês visualizem aí essa imagem juntamente com esse texto. Vejam só, o garimpo ilegal é uma atividade que invade e degrada os territórios tradicionais, especialmente quando falamos dos territórios indígenas, conforme eu destaquei aí no texto. O garimpo ilegal, pessoal, ele vai estar causando violência, contaminação, desmatamento e até mesmo a perda da biodiversidade, conforme vocês estão vendo na imagem. Eu vou até destacar esses problemas que a gente tem enfrentado hoje a partir do garimpo ilegal, ó. Violência, contaminação, desmatamento e principalmente a perda da biodiversidade. Por quê? Essa floresta onde está sendo feita essa forma de garimpo, ela praticamente vai ser uma área extremamente ameaçada e talvez até não consiga se recuperar, porque o garimpo ele utiliza aí de vários minérios, então ocorre muita contaminação a partir da retirada desses minérios. Então, ocorre toda a perca aí de uma biodiversidade. Bem, um exemplo é o que ocorre hoje no território aqui dentro do Brasil, no território Yanomami. O que está acontecendo hoje? Onde a área desmatada por garimpeiros cresceu aí cerca de 46%, isso em 2021. Então, precisamos de fiscalização, principalmente por parte do governo e também da própria sociedade, para que essas regiões elas venham ser, de fato, protegidas, assim como está assegurado na Constituição brasileira. Bom, outro problema que temos enfrentado hoje, que tem ameaçado essas comunidades tradicionais e a posse da terra por essas comunidades, é a atividade agropecuária.
Só para lembrar vocês, quando falamos em atividade agropecuária, estamos falando aí principalmente da agricultura e da criação de gado. E a imagem, ela vem mostrando, por exemplo, a questão da pecuária, que tem um grande debate hoje quando falamos das comunidades tradicionais. A pecuária, ela é bem debatida, conforme a gente vai ver aqui na imagem. Olha só, pessoal, o conflito com o setor agropecuário, principalmente quando a gente fala aí da pecuária, é outro problema que afeta os povos e comunidades tradicionais. Mas por quê, professora? Esse setor avança sobre as terras tradicionais, expulsando ou cercando as comunidades e também disputando aí os chamados recursos hídricos e florestais. Isso gera impactos ambientais e sociais, como, por exemplo, degradação do solo, poluição das águas, redução da segurança alimentar e, principalmente, um problema que tem se enfrentado muito hoje no Brasil, que é o aumento da violência no campo. Então, eu não estou aqui criticando a questão da pecuária e muito menos da agricultura, pessoal. O que a gente está levantando aqui o ponto é justamente que o governo precisa fiscalizar. Ele precisa fiscalizar de forma que não venha, por exemplo, prejudicar as comunidades tradicionais e muito menos prejudicar os grandes criadores, né, como a gente pode ver aqui na imagem. Então, é basicamente o que a gente precisa hoje, de fiscalização por parte do governo e também por parte da sociedade, porque aí não vai ter nenhum problema. Então, o que a gente precisa hoje é que nenhum avance o que seria aí a terra do outro, ou seja, que cada um respeite ali os seus limites. Só que a gente está falando das comunidades tradicionais e os conflitos, justamente hoje pela posse da terra. E isso requer um debate muito grande, pessoal, isso requer aí muita fiscalização, isso requer muitos pontos, até mesmo dentro das leis, que precisam aí ser reparados e até mesmo precisam ser discutidos e trabalhados na prática. Então é sobre isso que nós estamos abordando na aula de hoje. Bom, além disso, pessoal, quando falamos aí das leis, o que a gente percebe hoje em relação a essas leis? Vejam só, as leis, muitas delas são desfavoráveis às mulheres. Então, isso acaba sendo um outro problema que prejudica os povos e as comunidades tradicionais. Por quê, professora? Porque muitas leis não reconhecem ou até restringem a participação, a autonomia e proteção dessas mulheres tradicionais, que sofrem com o machismo, a violência, a discriminação e até mesmo a invisibilidade. As mulheres tradicionais, elas são agentes importantes para a preservação da cultura, da memória e também do meio ambiente. O papel da mulher nessas comunidades é muito importante. E essas mulheres, elas devem ter aí os seus direitos garantidos e respeitados, certo? Então, aqui a gente tem um belo exemplo de uma representação aí dessas mulheres que vivem nessas comunidades tradicionais, ok? Bem, pessoal, ainda falando sobre esses conflitos, eu trouxe alguns dados para vocês. Em 2022, então não são dados assim tão ultrapassados, tá? São dados de 2022. Foram registrados aí 2.018 casos de conflitos no campo, envolvendo 909,4 mil pessoas e mais de 80,1 milhões de hectares de terra em disputa em todo o território nacional, correspondendo aí à média de um conflito a cada 4 horas. Então, segundo esses dados, a cada 4 horas no Brasil, a gente tem aí um conflito pela questão da posse da terra, envolvendo tanto questões voltadas para a agropecuária como garimpo ilegal e essas comunidades tradicionais. Bom, por último, eu trouxe para vocês uma atividade e eu quero exercitar junto com vocês a partir do que a gente discutiu hoje na nossa aula. Vejam só, questão 1 na tela diz o seguinte:
Os conflitos pela posse da terra envolvendo comunidades tradicionais no Brasil estão relacionados principalmente a... Então, estudamos sobre os conflitos pela posse da terra, envolvendo essas comunidades tradicionais aqui no nosso país, e nós precisamos relacionar justamente o porquê do que acontecem esses conflitos, o que está envolvido aqui. Esse seria o comando da nossa questão. Bem, a letra A diz o seguinte: falta de interesse das comunidades em utilizar os recursos naturais de forma sustentável. A gente aprendeu aqui que muitas das comunidades tradicionais utilizam justamente da natureza esses recursos de forma sustentável, justamente para manter ali as suas tradições. Então, logo, a alternativa A, ela está incorreta. Não existe falta de interesse das comunidades em utilizar esses recursos naturais, ok? Alternativa B, avanço de grandes empreendimentos, ausência de regularização fundiária dos territórios tradicionais. Essa é a alternativa correta. O que a gente aprendeu hoje é basicamente o que diz aqui na alternativa B. O problema que temos enfrentado hoje no Brasil, quando falamos das comunidades tradicionais e justamente os conflitos pela posse da terra, envolve algumas questões que estão resumidas aqui nessa alternativa B, que é avanço de grandes empreendimentos, ausência de regularização fundiária, principalmente por parte aí do governo federal, nesses territórios tradicionais. Então, o conflito vai existir principalmente por causa desses fatores apresentados. Então, achamos a alternativa correta é a letra B. A alternativa C, vamos lá, diz o seguinte: crescimento urbano e redução das áreas de preservação ambiental. Não diz respeito ao crescimento urbano, pessoal, porque é o crescimento justamente que ocorre aí dentro de áreas que a gente chama aí de áreas mais tradicionais, tá? Que envolve principalmente áreas de floresta. Então, a alternativa C, ela até tem um ponto importante aqui que a gente poderia observar, porque sim, a urbanização tem crescido em regiões e tem avançado diante da floresta, mas esse não é o caso quando a gente fala aí dos conflitos, ok? Alternativa D, expansão da agricultura familiar e fortalecimento da economia local. A agricultura familiar, ela não tem problema em relação às comunidades tradicionais e à questão da posse da terra. Muito pelo contrário, quando a gente fala aí da agricultura que está relacionada a esses conflitos, é basicamente aí aquela agricultura de grande porte, como áreas que não são voltadas para a agricultura familiar, mas principalmente para a questão aí da agricultura voltada para a exportação, que envolve uma grande área de terra. Bem, a alternativa é diminuição das políticas voltadas para o agronegócio. Isso daqui tem até uma questão para ser debatida, mas quando a gente fala desses conflitos, não está se referindo aqui à questão da diminuição das políticas públicas. Logo, a alternativa B é a opção correta, conforme vocês estão vendo aí. Bom, pessoal, em resumo, chegamos ao final da nossa aula e eu quero deixar registrado o seguinte: os conflitos pela posse da terra envolvendo comunidades tradicionais expressam a tensão entre dois projetos de sociedade. Um baseado na exploração intensiva e na concentração de terras, e o outro pautado na sustentabilidade, na diversidade cultural e na justiça social. Resolver esses conflitos exige políticas públicas eficazes, respeito aos direitos constitucionais e, principalmente, o que a gente estava falando aqui na aula de hoje, que é diálogo entre os diferentes agentes sociais e a fiscalização por parte do governo. Então, essa foi a nossa aula. Espero muito que vocês tenham gostado. Quero deixar registrado aqui as nossas referências, os dados e tudo aquilo de onde a gente extraiu essas informações, ok? Espero vocês na próxima aula. Até mais!